Eu tinha confundido. Vamos, a gente vai começando, enquanto o pessoal vai entrando. Então eu tô terminando de dar uma olhada aqui. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Hoje sou eu que vou estar aqui falando um pouquinho com vocês, conversando um pouquinho. Então, a gente vai dar sequência naquele papo que a gente estava tendo sobre medo. O Rubens começou a falar sobre medo na semana passada. A gente está dedicando esse mês para falar sobre medo. Foi uma palavra que Deus colocou no nosso coração aqui da ID, e a gente espera que isso possa estar alcançando pessoas que a gente tem certeza que Deus quer falar através da ID. Então a gente vai dar sequência nesse tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre medo. Então quem não viu a live, a live gravada, né, tá lá no Instagram, então corre lá, dá uma olhada, assiste a primeira série, o primeiro episódio dessa série sobre medo. Essa daqui é a segunda, e a gente vai ter mais duas ainda falando sobre medo. Tá bem interessante, bem legal. O Rubens abordou bastante coisa positiva. Eu vou falar também um pouquinho mais sobre medo, como o medo age no nosso dia a dia. Então, quem quiser comentar aí, quem quiser ir perguntando, a gente pode falar no final, no meio, enfim. Mas é isso, vai ficar gravado aqui também. Então, depois vocês podem assistir de novo, mandar para os seus amigos aí. Não esquece de compartilhar, é muito importante. Então, compartilha essa palavra depois que ela terminar, com amigos, enfim. Manda aí no WhatsApp, bomba pra galera. Porque é muito importante, é um tema que Deus colocou no nosso coração e a gente quer de verdade passar isso pra frente pra vocês, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre medo, né? Então acho que do princípio da coisa, né? O que é o medo, como é que ele funciona na nossa vida, como é que o medo age no nosso dia a dia, né? Eu, como trago esse posicionamento, digamos, mais de performance aqui no nosso canal da ID, né? Eu falo bastante de mundo corporativo, mundo empresarial, enfim, que é o meu dia a dia. Então, vou falar um pouquinho de como ele funciona na nossa rotina, de como o medo atrapalha a gente, de como o medo pode ajudar a gente também, né, em determinadas situações. Então, vamos começar esse papo aqui, né? Então, basicamente, o que é o medo, né? Quais são os seus medos? Qual é o medo de cada um aí? Então, cada um tem um medo, cada um já passou por algum momento de vida que pode te gerar um medo, né? Até o que eu tava brincando com a minha esposa. Tem gente que tem medo de cachorro, medo de altura, enfim. Então, cada um tem um tipo de medo ali, né, na sua vida. Então, quais são os seus medos, né? Onde esse medo te atrapalha? O que esse medo te dificulta nos dias, né? Então, esses medos podem nos fazer dificuldade no dia a dia, né? Então, enfim, vamos bater um papinho sobre isso, tá? Então, o medo, ele é basicamente uma sensação gerada a partir de uma situação de perigo e de preocupação, tá? Então, toda vez que nós, seres humanos, ou, enfim, seres vivos na realidade, né, a gente passa por esse processo de perigo, de preocupação, etc., isso gera um medo, isso causa um medo na gente, né? Geralmente vindo de coisas que são adversas ou são contrárias ali ao que a gente estava prevendo pro dia, né? Então, geralmente o medo ele surge a partir daí. É um gatilho que nós como seres humanos, a gente acaba acionando ali pelo fato de, a gente tá ali no dia a dia, vou trabalhar, tô indo pro trabalho ou tô voltando do trabalho e começou a chover, de repente começou a inundar tudo, uma enchente ali, e aquilo me gera o medo. Saiu totalmente da minha rotina, totalmente do que estava previsto de eu voltar para casa. E isso começa a me gerar o medo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço, né? E é a partir daí que esse medo ele se desenrola na nossa vida em várias situações. Às vezes medo no trabalho, um medo no teu casamento, no teu relacionamento com os pais, com os filhos, enfim. Então, geralmente o medo ele parte desse princípio, tá? Ele tem origem desse perigo, dessa sensação de sair da nossa rotina, né? Algo que causa algo adverso ali na gente, tá? E esse medo, ele causa na gente esse estresse, estresse e ansiedade, ele também causa o que a gente chama de algo de lutar ou fugir, né? Que isso acontece muito nós como seres humanos, né? Então, o medo ele vem, ele é ativado no nosso consciente ali, né? Como uma válvula de ação, de escape.
E isso ativa em algumas pessoas tanto o lado de luta quanto o lado de fuga. Então você pode lutar com aquele medo, aquela sensação que você está tendo, tanto de uma situação adversa ali no dia a dia, como eu falei, tem uma apresentação para fazer no trabalho na semana que vem sobre a performance da empresa. Eu tenho, enfim, que resolver uma situação adversa com a minha esposa, a gente brigou, aconteceu uma situação difícil, a gente precisa conversar. Tudo isso gera essa sensação de medo, né? De novo, é aquilo que eu falei, isso sai do dia a dia, sai do dia a dia do casamento, sai do dia a dia do trabalho. É algo que surge ali, que você tem que resolver aquela situação, né? Então, ou você luta, ou você fuge, ou você vai enfrentar aquilo ali, ou você vai fugir, né? Acho que se a gente for pro caminho talvez mais fácil de entender, né? Sei lá, acho que se a gente vai sendo assaltado, né? Ou seu instinto vai ser de lutar para se defender, ou de fugir, de sair correndo, enfim, né? É o que geralmente acontece. Então o medo, ele surge e começa e parte desses princípios na nossa vida. Esses são os gatilhos de início do medo, de como ele funciona na nossa vida, né? E alguns especialistas, eles contam que esse estresse ele é provocado justamente quando a gente recebe essa emoção do medo, né? E a gente interpreta isso como algo que eu não sou capaz, né? O nosso corpo, nós como seres humanos, a gente interpreta essa situação quando ela tá ali na nossa frente, e isso gera o medo, né? Tem o primeiro impacto, isso gera o nosso medo de eu não sou capaz. Então, a gente tem um medo de, que é o que eu falei, eu não vou, que eu usei o exemplo da enchente ali, né? Então, eu não vou ser capaz de sair aqui da enchente, meu Deus, e agora, se o carro transbordar, como é que eu faço? Ou no trabalho, eu não vou ser capaz de fazer essa apresentação, de realizar essa demanda que eu preciso. No casamento, eu não vou ser capaz de resolver a situação aqui com a minha esposa, com o meu marido, né? Então, essa sensação de incapacidade, né? Ela torna esse medo ativo na nossa vida, né? O que ele resulta num sentimento totalmente negativo, ele provoca essa ansiedade na gente, até mesmo a paralisia, né? Então a gente muitas vezes se paralisa até dessa situação de medo tão grande que acontece ali na nossa vida, né? Então, e isso é muito ruim, né? Em todos os sentidos, né? Não só nesse medo que eu falei de me paralisar, não conseguir correr, mas às vezes no dia a dia mesmo, que é o que eu falei, no trabalho, no seu relacionamento, às vezes te paralisa, você não consegue sentar com a sua esposa, com o seu marido e resolver às vezes uma situação. Às vezes aquilo te paralisa por meses, anos, de você não conseguir sentar e resolver algo que te atrapalha, que te aflige, que você não gosta. Às vezes no trabalho você precisa resolver ali um problema e você vai empurrando, o famoso empurrando com a barriga, porque você tem medo de resolver aquilo, você não se sente capaz, pronto para resolver, né? Então isso pode nos paralisar, tá? Então, basicamente, o medo ele funciona dessa forma na nossa vida, tá? Ele é esse gatilho de incapacidade que o ser humano a gente acaba tendo ali, né? De eu não vou ser capaz de resolver, frente a uma situação totalmente adversa ali que acontece, né? Fora da nossa rotina, que a gente é obrigado a resolver, que a gente é obrigado a enfrentar, digamos assim, né? E aí vem com essa incerteza de eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir fazer. Então, em resumo, é basicamente isso, tá? E aí quando a gente começa a falar desse medo, de como isso funciona, de como isso é trabalhado no nosso dia a dia, eu trouxe aqui 4 fases desse medo. Então a gente tem 4 fases de como esse medo ele começa e termina na nossa vida, e é resolvido ou não, né? Então, quando a gente fala como o medo ele se inicia ali, né? Então, como começa o medo na nossa vida, né? Então, perante ali determinadas situações que a gente tem no nosso dia a dia, esse circuito de medo ele ativa exatamente quando a gente recebe essa emoção e interpreta como sentido de não ser capaz, né? Então, a partir do momento que acontece algo ali na nossa vida, que a gente entra nessa situação de precisar resolver um problema, uma situação e a gente se sente incapaz, é quando é aquele gelo, putz, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E aí a nossa imaginação começa a trabalhar de forma exagerada, ela começa já, meu Deus, mas e se isso acontecer, e se isso acontecer, que é o que eu falei, se essa apresentação, nossa, mas e se o chefe do meu chefe entrar na reunião, mas e se minha esposa estiver estressada, ela tiver com um problema, enfim, isso, o nosso cérebro já começa a trabalhar de forma exagerada, piorando essa situação, né? Dentro da nossa cabeça. E tudo isso começa quando a gente dá rédeas do controle disso para nossa mente, quando a gente não tem o controle da nossa mente. E aí obviamente, quando a gente fala desse controle da nossa mente, controle
de quem nós somos, a gente está falando de Deus, a gente está falando de Jesus na nossa vida, né? Que é onde a gente tem que depositar a nossa mente, que é onde a gente tem que depositar o nosso dia a dia, a nossa ansiedade, o nosso medo, né? É em Jesus. Então, aqui nessas 4 fases a gente vê muito claro onde Jesus ele tem que atuar na gente, onde a gente tem que buscar Deus, onde Jesus atua, né? Para ajudar a gente ali a lidar com essas situações no nosso dia a dia, né? Então, esse medo ele se inicia dessa forma na nossa vida, tá? Então, com esse gatilho de incapacidade numa situação totalmente adversa ali do que a gente faz, né? E aí, essa segunda fase, esse medo, é um medo propriamente dito, né? Então, essa situação de falta de incapacidade e essa imaginação negativa que a gente acaba tendo ali do medo, que nessa altura ela já começa a crescer dentro da gente, né? Ela se iniciou, o gatilho do medo se iniciou, e esse medo ele começa a crescer dentro da gente, aquela ansiedade, aquela falta de ar, de incapacidade, eu não vou conseguir resolver, meu Deus, e agora? Meu chefe vai me demitir se eu não fizer a apresentação da melhor forma, e minha esposa vai se separar de mim, se eu não... enfim, aí a gente começa a partir para esse desenvolvimento do medo dentro da gente, né? E nessa altura, isso começa a atuar intensamente, e essa percepção negativa de realidade no nosso dia a dia, ela começa a se distorcer, né? Então ela começa a se distorcer, que é o que eu falei, às vezes uma apresentação que é algo do trabalho, às vezes uma conversa que você tem que ter com a sua esposa, com seus filhos, uma situação adversa, que é o que eu falei, às vezes uma enchente, né? Vou usar esse exemplo de novo. Aí você tá ali dirigindo, meu Deus, vai começar a encher, você já imagina o seu carro boiando, você morrendo afogado, o carro caindo num rio, meu Deus, e agora? E às vezes, calma, tá? Nem começou a encher, você nem sabe se a rua ali enche, né? Você já tá projetando o pior, o desastre, o maior desastre da história ali na tua frente. Então, esse medo, ele propriamente dito, ele já tá aí, né? Então ele se inicia e ele começa a se desenvolver dentro da gente com esses gatilhos, né? De novo, a gente dando a rédea da situação, o controle da situação para a nossa mente, né? Então, quando a nossa mente ela começa a tomar o controle da situação, quando a gente não tem Deus ali, né? No controle da nossa vida, no controle do nosso dia a dia, das nossas ações, do que a gente tem que fazer, quando a gente não tá diante dele, a gente deixa a nossa mente nos levar, né? E isso acontece. Então a gente começa a ser engolido, né, por esse medo, né? E aí é quando a gente entra na paralisia, né? Quando a gente se paralisa ou a gente acelera, né? Então a gente entra ali naquele estado de se paralisar, né? O medo ele faz com que a gente se mexa na direção oposta à direção que a gente deveria ir. Quase que sempre. Sempre que a gente está em situação de medo e etc., a gente quase que sempre se move, corre para o lado que a gente não deveria ir, né? Vou até dar um exemplo aqui que eu estava falando com a minha esposa também, do leão e da sua presa. Então, por que o leão ele ruge? Ele ruge para gerar esse medo, né? A reação de medo ali na vítima dele, na presa dele. E o que essa presa vai fazer? Ou ela vai se paralisar para o leão comer ela, ou ela vai correr para a direção errada, onde vão estar os outros leões ali esperando para atacar ela. Então esse gatilho do medo, essa situação adversa ali na situação da presa, é o que acontece. Ou ela vai se paralisar e o leão vai atacar ela, né, e vai matar ela. Ou ela vai se desesperar e correr pro lado totalmente errado, né? De novo, talvez ela não teve... Óbvio, a gente tava falando de uma situação totalmente fora da casinha. Óbvio que a presa, ela talvez não vai ter... parar ali e conseguir pensar qual que é a estratégia de fuga dela. Às vezes ela vai ser a reação, tanto é que ela é um animal irracional, né? Ela não é um animal racional como nós. A gente consegue parar, eu tô aqui nessa situação adversa, o que eu faço? Pra onde eu vou? É aquilo, né? De novo, você tá ali, começa a água a subir, você tá com o seu carro ali no trânsito, meu Deus, e agora? Nós somos seres humanos, a gente não vai sair batendo em todo mundo, atropelando todo mundo. Você vai conseguir olhar, pra onde eu consigo correr? Eu consigo fugir por aqui, eu vou subir aqui, virar à esquerda, à direita e vou conseguir fugir. Nós somos racionais, então a gente consegue ter esse controle da mente, né? E aí, de novo, né, trazendo isso para o nosso dia a dia, é onde a gente tem que estar muito conectado com Deus. Que é nessa reação, eu tô com medo, eu tenho uma situação difícil na minha vida, eu tenho uma apresentação, eu tenho que ter uma conversa com minha esposa de algo que não tá bacana, com meu marido, com meu professor, seja com quem for. Como é que eu consigo resolver isso? Deus, me ajuda.
eu coloco nas suas mãos aqui esse meu medo, essa minha ansiedade, essa minha angústia. Como eu consigo te ajudar? Como você consegue me ajudar, Deus, a passar por essa situação tão difícil que eu vou enfrentar, que eu já estou enfrentando, esse medo que já está crescendo dentro de mim. Então, é o que a gente falou nessas etapas, é a gente não deixar a nossa mente tomar rédea da situação. A gente dá a rédea desse medo nas mãos de Deus. A gente ter esse autocontrole, claro, de olhar o que eu posso fazer, mas a gente deixar a rédea da situação nas mãos de Deus, entregar. Deus, o Senhor está no controle, me ajuda, ora, fala com Deus, entrega para Ele te dar a direção certa, para Ele te dar o caminho certo, você ter o discernimento racional ali do que fazer diante do seu medo, diante da sua dificuldade, né? E a gente está aqui falando de medos do dia a dia mesmo, ou medos, né, que nem eu falei, de uma conversa com a esposa, uma conversa com o filho, um problema no trabalho, que você precisa resolver, alguém ali que tá te fazendo algum mal, e você precisa sentar com aquela pessoa e conversar, falar, meu, fulano, por que você tá querendo me fazer mal, o que tá acontecendo, você não gosta de mim, enfim, situações difíceis que a gente precisa resolver, né, que a gente tem que tomar essa iniciativa, né. E a quarta etapa do medo é a lembrança traumática, né? Então é o fim disso, né? Como é que isso termina na nossa vida? Você passa por toda essa situação de medo, esse gatilho que é acionado, esse medo, isso cresce dentro de você e isso se desenvolve, né? Na paralisia, ou você acelera, né? Um exemplo, né? Esse exemplo acho que é fácil da gente entender essa questão do trabalho. Então eu tenho que apresentar um projeto ali para a empresa. Ou você se paralisa e você acaba não conseguindo fazer, e às vezes isso vai te prejudicar no seu trabalho, na escola, enfim. Ou você vai correr, você vai ter essa reação de fugir, falar que você tá doente, mentir pro seu chefe, eu tô passando mal, não vou conseguir apresentar hoje, e você vai fugir, né? Você não controlou, você usou essa válvula de escape nossa que a gente tem para resolver o seu problema, que você não fez o correto, entregou nas mãos de Deus e Deus te deu o caminho para resolver esse medo. Esse medo é o que eu falo, ele é desde um medo de ter um medo de cachorro, eu tenho um medo de altura, até um medo que tá incumbido ali na sua vida de repente há muito tempo. Às vezes você tem medo de alguma coisa que isso pode estar no seu passado. E é exatamente isso. A IG tá aqui muito para isso, né? O nosso ministério é baseado em libertação e cura, justamente por isso, porque tá baseado no medo. Esse medo, muitas vezes, ele tá incumbido na nossa cabeça ali de coisas que a gente passou, de coisas que a gente viveu, e hoje a gente tem traumas e medos por conta disso, né? Então, essa quarta etapa aqui do medo, que é a lembrança traumática, né? O que isso causa na nossa mente após o fim do medo, né? Então, depois que esse medo termina, o que isso causa na nossa mente? A nossa imaginação ali de paralisar a gente, ou acelerar, essa emoção ela fica gravada na nossa mente. De forma que a gente chama de lembrança traumática, né? A gente está falando aqui como uma lembrança traumática, porque isso foi um trauma. Você passou um medo, por mais que às vezes você apresentou o projeto, você fez a prova, você conversou com a sua esposa, com o seu marido, mas às vezes ficou um trauma na sua vida, um medo de, meu Deus do céu, eu não quero ter outra conversa, eu não quero ter outra apresentação dessa nunca mais na minha vida, eu não quero nunca mais fazer esse trabalho, passar por uma situação dessa. Ao invés de às vezes a gente olhar e falar, não, passei, aprendi, se isso acontecer de novo, eu sei como resolver, eu sei como fazer da melhor forma, eu vou por aqui, Não, às vezes a gente nunca mais quer... E se isso acontece, a gente de novo trava, meu Deus, se desespere, e agora eu já passei por isso uma vez, nossa, vai dar tudo errado, Jesus, e agora? Então, essa lembrança traumática, ela fica no final ali do medo, quando a gente não trata, quando a gente não cuida, quando a gente não tem um trabalho de libertação e cura, às vezes de algum medo que a gente passou, desde, que eu falei, um medo às vezes menor, eu tenho medo de cachorro, às vezes um medo de relacionamento. Às vezes a pessoa tem medo de se relacionar, ter um amigo, ou namorar, casar, por às vezes algum trauma que essa pessoa teve na vida. E gera um medo nela que paralisa. Ela não consegue ter um relacionamento, ela de repente sonha em ter uma família, sonha, sei lá, a pessoa já foi casada e quer casar de novo, já namorou e quer namorar de novo, mas esse medo, esse trauma que gerou na mente dela, não permite essa pessoa caminhar, seguir e continuar a vida dela. Ela fica travada naquele medo pro resto da vida dela, né? Então, essa lembrança traumática ela é muito importante dentro do nosso ministério, né? De libertação e cura, que é onde a gente exatamente tá olhando, que é essa questão desses traumas que as pessoas têm na vida, né? Então, acho que essa história do medo, ela conta certinho o que a gente faz na ID, como é que as coisas
acontecem na nossa vida. E como é que a gente consegue resolver? Através de Deus, obviamente. É Deus que vai libertar a gente, é Deus que vai curar a gente desses traumas e vai dar força pra gente seguir, né? Eu, por exemplo, eu tinha trauma na escola de apresentar um trabalho lá na frente da sala, por muitas coisas que eu passei. Por muitas coisas que eu passei, eu tinha medo. Eu tinha trabalho de apresentar, eu faltava na escola, eu dava um jeito de não ir, porque eu não queria passar por aquela situação de forma nenhuma. E Deus me curou disso. Hoje, se eu precisar falar aqui na live, na frente de pessoas, enfim, eu não tenho esse problema, eu fui curado disso. Imagina se eu não tivesse sido curado, se eu ainda tivesse esse medo na minha vida. Eu não conseguiria falar, talvez não conseguiria estar aqui, não conseguiria trabalhar, talvez da forma que eu trabalho hoje. Poderia ser muito prejudicial para minha vida, né? Não de forma de saúde, mas para minha vida, para o meu dia a dia, né? Então, nosso ministério ele é muito importante e esse chamado que Deus deu para o Rubens e para o ministério daí de libertação e cura é muito importante. E é a nossa base para poder ajudar todo mundo que está aqui seguindo a gente, vendo essa live, para a gente poder ajudar vocês a entenderem quais são os seus medos, né? O que a gente falou lá no começo. Qual que é o seu medo? Qual que é o seu trauma? Esse trauma ele se aciona sempre que acontece na sua vida ou não? Você superou ele? Não superou? Isso tem alguma lembrança traumática aí na sua cabeça? Como é que a gente pode te ajudar, como ID, a você melhorar nisso? É o que eu falei, comenta aqui, manda um direct pra gente, a gente vai se esforçar ali pra ler um a um, tentar responder cada um de vocês, é o que a gente quer, a gente tá aqui pra isso. Então, voltando, né, a gente teve essas 4 fases do medo, como o medo ele começa, né, como esse gatilho é acionado, da sensação de incapacidade frente a uma situação diversa, né, então as 4 etapas ali, o medo ele sendo acionado para essa incapacidade, o medo crescendo dentro da gente por a gente não conseguir resolver, achar que a gente não consegue resolver, a paralisia, né, que a gente tem ali de não conseguir resolver, ou correr daquele medo, fazer de tudo e a gente sempre corre ali pro lado errado, né, da coisa, e a lembrança traumática que isso vai gerar pra gente depois, né, esse medo que vai gerar na nossa vida depois de que tudo isso passar, né. Eu acho que o mais importante aqui, né, o que sobre medo. Então, acho que ficou bem claro, né, para todo mundo que em cada etapa não importa a etapa que você tá. Se você tá com medo, se esse medo já tá crescendo dentro de você, se você tá paralisado hoje, se você tá paralisado, Vitor, Rubens, aí eu tô paralisado, eu preciso ter uma conversa com a minha esposa, com o meu marido, com uma pessoa no trabalho, que fazem 6 meses que tá aqui, travado na minha garganta, eu não consigo. Você talvez tá nessa terceira etapa de paralisia, de medo. Deus, entrega, coloca nas mãos de Deus, ora, apresenta seu medo para Ele e pede para Deus te ajudar. Como que eu resolvo esse medo? E vai e age da melhor forma. Você não fica paralisado, você não corre pro caminho errado, você coloca esse seu medo na mão da pessoa certa, que vai te ajudar, te direcionar, te dar força, tirar seu medo, tirar toda a angústia para você resolver ele. E se você tá nessa etapa da lembrança traumática, se você tem um trauma por conta desse medo, etc., a gente acredita muito nessa questão de libertação e cura, de que você precisa se libertar e ser curado nessa questão que você sofreu na sua vida, uma situação, uma condição, um momento que te traumatiza. A gente precisa te ajudar, ou você precisa identificar isso, colocar nas mãos de Deus para ser curado, para você poder andar. Como eu falei, às vezes você não consegue se relacionar, ter um amigo, nossa, eu tive amigo a vida inteira e só me lasquei. Meus amigos só me fizeram mal, enfim, não tive nenhum amigo que me ajudou, que foi bom pra mim, não quero nunca mais saber de amigo. Isso é um medo que tá ali. Você precisa ser liberto e curado disso. Todo mundo precisa ter um amigo, um parceiro, uma pessoa ali que você pode contar, ligar, bater um papo. Pô, cara, eu tô passando mal, me ajuda. Pô, preciso bater um papo, uma amiga que você vai conversar, sair, tomar um café. Enfim, isso é importante pra gente. Então, de novo, gente, entrega, coloca nas mãos de Deus, né? É o que a gente vai falar agora. O que Deus ele fala sobre o medo, né? Deus fala pra gente que não é bom a gente ser dominado pelo medo, né? O medo, ele é um sentimento natural que ele pode paralisar a gente e nos levar a tomar decisões erradas. Então, a chave tá aqui, né? Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. A gente não pode ser dominado. Deus em nenhum momento ele fala que a gente não pode ter medo. Não, vocês não podem ter medo de nada. Não.
a gente vai ter medo. Nós somos seres humanos, a gente vai ter medo, a gente vai passar por situações difíceis na nossa vida, mas a gente não pode ser dominado pelo medo. O medo não pode dominar a gente, é o que a gente falou. A gente não pode dar as rédeas para a nossa mente. Deus tem que estar nas rédeas das situações da nossa vida, né? Então, essa é a chave. Não deixa esse medo te dominar. Não deixa esse medo te dominar. Coloca nas mãos deixa Deus tomar controle dessa situação na tua vida. Você tá com medo? Ora, Deus, eu te entrego, eu tô com medo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu tenho medo, eu não consigo. Entrega para Deus. Coloca nas mãos dele, tá? Então, não deixe ser dominado pelo medo. O medo, ele é normal, vai acontecer. Todo mundo vai ter medo. Se você passar ali na frente de um cachorro grande, se você tiver medo, óbvio que você vai ter medo. É claro que você vai ter medo, você vai falar, Jesus, e agora? Óbvio que se você já passou por uma enchente, perdeu um carro, ficou alagado, você passar por outra enchente, óbvio que você vai ficar com medo, né? Isso é lícito. O que a gente não pode é deixar esse medo nos dominar. Entrega nas mãos de Deus. E aqui, enfim, eu trouxe, né, de Filipenses 4, 6, 7, Deus fala, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação e graça. Então Deus fala aqui pra gente. Vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É o que a gente falou. Coloca tudo diante de Deus. Fala, Deus, esse é meu medo. Deus, eu não consigo. Eu quero crescer na minha empresa. Eu quero ser um diretor. Eu quero empreender. Mas, Deus, eu tenho medo de empreender. Eu tenho medo de largar minha empresa. Eu tenho filho, eu tenho esposa. Eu tenho medo de empreender. Meu sonho é ter o meu negócio. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de dar errado, do que vão falar. Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Ora, fala, Deus, esse é o meu sonho. Isso é o que eu quero. Segue o propósito de Deus. Se esse for o propósito de Deus para sua vida, entrega nas mãos dele, que Deus vai te guiar. Como você vai seguir? Óbvio, você vai ter medo. Às vezes você vai falar, meu Deus, parece que isso é muito grande para mim. Mas Deus vai estar ali com você. Às vezes aquilo é uma sombra. Às vezes você fala, isso é muito grande para mim. Mas aquilo é uma sombra. A realidade daquilo é desse tamanho. Você estava vendo uma sombra gigantesca. Por quê? Porque você não colocou diante de Deus. Às vezes a gente está olhando para a sombra ao invés de olhar para o tamanho da coisa real, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardarás o vosso coração e vossos pensamentos, Cristo Jesus. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento. Isso excede todo entendimento. Então é o que a gente falou. Tudo que a gente entende de Deus, mas meu sonho é empreender, gerar emprego, poder ter uma empresa de sei lá o quê. Eu quero ter um mercado, Deus. Meu sonho é empreender, ter um mercado. Às vezes você fala, mas nossa, é muito distante, eu preciso de dinheiro, eu preciso, sei lá, de um sócio, eu preciso... Excede todo o nosso entendimento. Você fala, é impossível, nunca vou ter uma empresa, nunca vou ser diretor dessa empresa, nunca vou trabalhar em tal empresa que eu acho legal, nunca vou ter um casamento com um filho, uma família bonita, não sei o que. Meu, isso é muito difícil. A paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Todo o nosso entendimento, nosso entendimento de fato de entender uma coisa, né, algo, isso excede, né, isso vai além do que a gente entende. Então, de novo, gente, coloca nas mãos de Deus. Acho que esse é o principal, a chavinha aqui da nossa palavra, né? Não deixar o teu medo te dominar. É normal ter medo. Você vai ter medo, você vai ter frio na barriga, mas não deixe isso te dominar. Não deixe, enfrenta, coloca diante de Deus, né? Coloca diante de Deus aqui, como o Filipenses tá em Filipenses, coloca diante de Deus que tudo que excede nosso entendimento, tudo que excede, então, não deixe isso te dominar, coloca diante de Deus, porque tudo que excede o nosso entendimento, tudo que vai além do que a gente acha que é possível e não é possível, Deus vai estar ali com você. Então, se for o propósito de Deus, se você colocou diante dele, você pode abrir uma empresa, você pode trabalhar, você pode ser presidente dos Estados Unidos, você pode ter uma empresa com 50 mil funcionários, ou você pode abrir um ministério, ou você vai ter a família mais linda do mundo. Se for o propósito de Deus, você colocou diante dele, tudo que excede nosso entendimento tá com ele, né? Então é isso a nossa mensagem de hoje. Não deixa o medo te dominar, coloca diante de Deus.
E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer medo, fala com a gente, manda um direct. A gente vai fazer todo o possível para mandar mensagem, para responder vocês, para ajudar o máximo possível. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa palavra, também manda pergunta, a gente tira a dúvida. Enfim, interage com a gente, compartilha esse vídeo, vai ficar gravado aqui no Instagram. Compartilha, manda para os seus amigos, manda para quem você conhece, bomba no WhatsApp, é para bombar. Como o Rubem disse, rumo a 1 milhão, falta o quê? 999.099 pessoas. Então estamos quase lá. Então é isso, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. E semana que vem o Rubem está de volta, pra graça de vocês. Não vai ser esse cara chato aqui falando um monte de baboseira. E é isso. Contem com a gente. Amém. Só não sei parar, amor. Melhor você apertar o botãozinho aqui.